como é morar em Braga, Portugal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre minhas experiências nesses 7 meses morando aqui em Braga, que é o meu fundo. Está a sede Braga, que é a igreja mais antiga de Portugal, ela tem mais de 1000 anos. Então, só por aí vocês já podem imaginar, né, que a cidade é muito histórica, é muito antiga. É a antiga Brácara Augusta, que era a capital do Império Romano aqui na Península Ibérica. E eu vim para Braga, né, porque vim fazer um mestrado aqui. Braga é uma cidade universitária. Ao mesmo tempo que é antiga e cheia de monumentos, ela também é jovial, né, porque tem muitos estudantes aqui estudando, faculdade, mestrado, enfim. Eu escolhi a cidade porque era aqui que tinha um mestrado que eu estou fazendo em marketing turístico e está sendo uma experiência muito bacana, né? Atualmente eu estou morando numa guest house. Um guest house é como se fosse uma casa que tem pessoas de vários lugares morando nos quartos, né? Nessa casa que eu tô, tem gente tanto que mora aqui, que tá trabalhando aqui e mora lá nessa casa, e eu vou mostrar essa casa para vocês daqui a pouco. Como também tem turistas que alugam um quarto por um dia, por um final de semana. Então é uma experiência bacana, assim, de muita troca, né? No momento mesmo tá morando lá 2 egípcios, né? A mãe e o filho. E também tem uma chilena, né? Com quem eu bato papo de vez em quando. E, gente, na parte de baixo tem um restaurante. E aqui que eles chamam de esplanada, que é a área externa do restaurante, onde as pessoas comem. Vou mostrar pra vocês aqui a casa. Aqui é o quarto, né, que eu tô hospedada. E aqui é quando a gente dá esse andar de cima, que tem um restaurante. Aqui é a sala. Aqui tem uma escada que leva para os outros quartos. O banheiro e a cozinha, que também era comum. E aqui a vista da cozinha. Antes de morar nessa guest house, eu morava em um apartamento no centro. E até tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo, de toda a jornada que foi. O maior problema, a maior dificuldade para quem vem aqui para Portugal, óbvio, o maior é o visto, né? Essa parte de documentação, para mim, é a coisa mais difícil. Mas essa parte de alugar um apartamento, como eles chamam aqui, arrendar, também é um processo muito difícil. Nesse vídeo que eu deixo aqui na descrição, eu gravei logo que eu tava nesse processo, né? Tava bem, assim, sofrido no começo, porque eu mandava mensagens, ninguém respondia. E aí eu tinha alugado o apartamento que eu morava e por 15 dias, né? Que era o tempo de procurar outro. Já estava esgotando esses dias e eu aluguei essa guest house pelo Airbnb, né? Para ficar nela. Só que o apartamento que eu estava, eu fiz uma proposta para estender, para passar mais alguns meses. O sino da catedral. Vou esperar aqui. Então, eu tinha feito uma proposta para um apartamento para poder ficar mais tempo, né, nesse apartamento, não somente os 15 dias. O dono levou um tempo para me responder, ele fez uma proposta de antecipar aluguéis, acabei ficando lá. E esse que era o Airbnb que eu ia em seguida, né, quando acabasse os 15 dias, eu joguei para o final do contrato do apartamento, porque justamente ele queria o apartamento desalugado nesse período de primavera, verão, que a cidade fica mais movimentada. A propósito, gente, está na primavera, mas ó, vocês veem, clima nublado. Essa é uma característica muito básica de Braga, uma coisa que as pessoas não falam muito, mas chove muito e faz frio, né? Então não tá frio agora, a primavera
Eu vim para cá em outubro, né? Agora a gente está em junho, então o clima amenizou bastante nesse mês de junho. Mas de outubro até maio, muita chuva, muito frio, né? Então, assim, se você resolver vir morar aqui, tem que estar preparado para esse clima, assim, que muitas vezes não é muito agradável. Enfim, passada a fase da dificuldade do aluguel, né, do arrendamento, continuei na luta pelo visto. Eu já vim para cá com visto, porque o meu visto é de residente, que em média é 2 anos, só que eles me deram 3. Como é que foi esse visto? Ainda no Brasil, eu comecei a pesquisar, né? E ainda a faculdade que eu ia fazer, eu estudo numa faculdade pública, é a Universidade Politécnica do Cava, do IAB. É uma faculdade mais voltada para o mercado, né? Porque aqui tem dois tipos de faculdades. Você tem as mais tradicionais. Aqui em Braga mesmo tem a Universidade do Minho, que é bem famosa, mas são cursos mais teóricos. E eu queria algo mais prático, assim, para me ajudar no meu dia a dia do trabalho. Então, eu escolhi essa universidade. Eu tinha feito também uma seleção em Barcelona e outra em Peniche, que é no distrito de Leiria, aqui em Portugal também. E por que eu optei por Portugal? Além da questão do visto, né, que eu vou explicar daqui a pouco, eu já comecei a falar, que ia ser mais facilitado, porque na Espanha eu tinha que ter tradutor, muito mais burocracia do que aqui em Portugal, que também já não é pouca. E na Espanha também, a faculdade era particular, então eu ia ter que desembolsar mais. O custo de vida na Espanha também é mais alto. Então tudo isso me fez escolher Portugal. Fiquei na dúvida entre Peniche e Braga, mas se eu escolhesse Peniche, eu provavelmente ia morar em Lisboa, porque Peniche é uma vila, uma aldeiazinha, como eles falam, né? Na beira da praia, no inverno não tem ninguém. Eu acho que eu ia ficar muito entediada e eu ia morar em Lisboa. Só que ia ficar um pouco cansativo de eu ficar me deslocando, né, de Lisboa para Peniche. E eu optei por ficar em Braga mesmo, porque as aulas eram aqui mesmo. E Braga fica no norte, localizado assim nessa região que tem muita atração por perto. Aqui fica a 40 quilômetros da cidade do Porto, que é uma delícia. E você tem diversas cidadezinhas. Quem me acompanha no Instagram vê que sempre aos domingos eu vou fazer um passeio em alguma cidade, eu mostro as características, as coisas que tem para fazer nessas cidades aqui ao redor. Tem o Gerês, que é um local assim, bastante de natureza, cachoeiras de águas claras, de águas verdes, é bem interessante. E também aqui é a fronteira já da Espanha, né? Daqui a 1 hora tem a cidade de Vigo e mais um pouco adiante tem a cidade de Santiago de Compostela. Então tem muito o que fazer ao redor, né? Por mais que a cidade você pense, ai meu Deus, mas é uma cidade pequena, eu não vou me adaptar. Não, gente, eu sempre morei em cidade grande e aqui eu não tive problema com isso, porque realmente você pode viajar para cidades ao redor e você se diverte. Para quem gosta de balada, de noite não é muito a minha vibe, mas eu já vi que tem vários barzinhos, né, aqui pelo centro histórico, movimentados. Tem outra região também, perto da Universidade do Minho, que tem vários barzinhos. Então é uma cidade interessante, eu acho que vale muito a pena. É a terceira maior cidade de Portugal, perde para Lisboa, o Porto, né, é a terceira. E, enfim, como eu falei, está muito bem localizado. Então, sobre os vistos que eu comecei a falar. O meu visto era de residente. Por quê? Porque eu tenho visto de estudante de até 1 ano, mas o meu mestrado é 2 anos. E aí meu primeiro passo foi a seleção nas 2 faculdades. Essa daqui foi a que veio o resultado antes. Aí a faculdade me deu uma carta para eu encaminhar para o setor lá que cuida, né, que é um setor terceirizado, que cuida dos vistos em Portugal. Vou deixar também o link para vocês, se vocês quiserem, é VS Global, né, que chama. Se vocês quiserem saber mais sobre como solicitar o visto. E eu entrei com pedido de visto de residente, porque o mestrado é 2 anos. E aí eu enviei toda a documentação, minha capacidade de me manter aqui, né, enquanto eu estudava. Aí o que você puder enviar de documentação, também a carta da faculdade, enfim, dá vários detalhes. No link que eu deixo aqui tem todos os pontos que você tem que ticar, né, para poder mandar a documentação correta, porque senão eles não aceitam, mandam de volta para você.
é uma luta, não foi fácil. Aí quando a gente chega aqui em Portugal, né, você tem essa fase de se organizar e aí você vai para uma entrevista no CEF, que agora é AIMA, mudou de nome, né, que seria o órgão que cuida dessa questão de imigração. Aí você vai nessa entrevista já com o documento de aluguel do apartamento, de arrendamento, registrado na junta de freguesia. E essa era a minha angústia na época, né? Porque eu tinha que ter essa moradia registrada. E aí eu consegui, fechei o aluguel do apartamento que eu estava, fui na junta de freguesia, registrei e levei na entrevista. Levei muitas outras coisas. Documento da faculdade que eu estava frequentando as aulas direitinho, que eu estava pagando, né? A faculdade é pública, mas aqui em Portugal você paga, né? É um valor bem mais baixo do que as universidades particulares no Brasil. Mas é porque aqui eles focam muito na educação básica, né? Então, quem quer fazer uma faculdade realmente ou um mestrado tem que pagar. E que você está pagando, enfim, é uma gama enorme de documentos. Aí eu vou para a entrevista que já estava agendada, não pode perder de jeito nenhum, porque quem precisa reagendar, a dificuldade é grande, viu? Porque a fila é gigante. E eu fui, assim, um pouco preocupada, né? Porque me falaram muitas coisas, que depende muito da pessoa que vai te entrevistar, que você vai passar por entrevistas, às vezes, muito rigorosas. Então, eu fui com toda a documentação. Me falaram até que tinha que ter conta de banco aberta. Isso foi uma luta, porque eu também não conseguia um banco que aceitasse, pelo fato de eu ainda não ter o título de residência na época, né? Agora eu tenho. E aí, mas eu consegui reunir toda essa documentação, fui lá para a entrevista e a minha entrevista, graças a Deus, correu muito bem. A pessoa que me entrevistou foi bem ok. E fiquei mais tranquila e focada no mestrado, né? Eu trabalho à distância e focada no mestrado, que realmente é muito conteúdo, é muita coisa. Eu vou mostrar um pouco das imagens da faculdade para vocês, né? Fica aqui perto do centro de Braga também, então o que eu acho legal é que eu consigo fazer tudo a pé, vou para a faculdade a pé, vou para vários lugares a pé, restaurantes. Eu moro aqui do ladinho da sede, Braga, mas antes eu morava um pouco mais afastado. Então, aí uma coisa também que, assim, sim, mais afastado, mas no centro ainda, dava para vir a pé para cá, por exemplo, né? E uma coisa também que muita gente me pergunta é sobre o custo de vida. Então, o custo de vida, que o maior problema é o aluguel, é o mais caro. Eu pago na faixa de 750 euros, incluindo internet por mês. Se você converter, dá 4 mil e poucos reais. A minha sorte é que meu apartamento de Brasília está alugado. E aluguel em Brasília, vocês sabem que é caro também e ajuda a pagar o aluguel aqui, né? O arrendamento aqui. O resto é ok. Você vai por um restaurante, é o preço bem parecido com o do Brasil. Aqui tem também restaurantes que eles chamam de diária, que você come o prato do dia e paga, sei lá, tem um que eu pago 5,50 euros, né? Então você tem essas possibilidades. Além disso, no supermercado tem muita coisa pré-pronta, ou pronta, que você já lega e vai pôr na casa e dá para comer. Então essa parte de alimentação é muito tranquila. O supermercado, os preços para mim são iguais ou até em determinadas coisas menores. Por exemplo, esses produtos de academia, como whey protein, como tudo com whey, com proteína, eu acho aqui mais barato. Enfim, a variedade de produtos que você tem também, assim, que facilitam a sua vida para você fazer a sua comida em casa, é bem maior também. Oi, gente, mudei de cenário, estou agora na Avenida da Liberdade, que é a avenida principal aqui de Braga, está toda decorada para as festas juninas, olha que lindo. Então, vim aqui falar de outro assunto referente a Braga, que é conhecida por suas festas populares, né? Quando começa o período mais ensolarado, né, de menos chuva, se bem que esse ano tá atípico, né, tá nublado, começam também as festas. A primeira é a Semana Santa, aí depois tem a Braga Romana, que é uma festa que a cidade volta no tempo, à época romana. Eu vou deixar um videozinho que eu fiz
aqui na descrição. E em junho, né, a gente está no mês de junho, começam as festas juninas e depois ainda tem a Noite Branca. Então é uma cidade muito festiva, muito alegre, né? E, enfim, é uma cidade muito interessante de morar. E o mais interessante ainda é que o prefeito da cidade é que se chama presidente da Câmara, né? Porque Portugal é parlamentarista. Ele disse que Braga é a Bragazil. Por quê? Porque tem um maior número de brasileiros assim, por habitante. Estima-se que cerca de 30% da população aqui é brasileira, vocês sabiam disso? Então tem muito brasileiro que é dono de loja, de comércio. Você encontra o tempo inteiro, né? Às vezes eu acho que eu tô até no Brasil, né? Tirando o clima. A não ser que você esteja em Curitiba, que é outro lugar que chove muito, né? Inclusive, aqui eu já vejo alguns lugares parecidos com Curitiba. Mas, então, minha rotina é trabalhar, né? Em casa, no meu computador. E ir para a faculdade, para o mestrado. Eu escolhi esse mestrado porque ele é muito voltado para o mercado. E são assim os cursos das universidades politécnicas aqui de Portugal. Eu recomendo demais. Eu não sei realmente assim, mas também tem o trabalho mais científico, né? Mais de monografia. Quem quiser seguir por esse caminho também pode. Mas quem é do mercado, eu recomendo demais essas faculdades politécnicas. Está sendo uma experiência muito bacana. É um pouco diferente. Por exemplo, eu fiz umas matérias como aluno especial na UNB e é bem diferente, porque na UNB é realmente muito mais teórico e aqui eu me identifiquei mais. Então, enfim, é uma cidade muito interessante. O custo de vida também aqui é mais baixo, excetuando-se, como eu já falei antes, a questão do aluguel, do arrendamento. O resto, o custo de vida é mais baixo do que Lisboa, do que o Porto. E eu acredito que é realmente muito bacana, até porque aqui é conhecida pela boa qualidade de vida, que você não tem problemas de assaltos. Agora que estou no centro histórico, menos ainda, né? Mas quando eu morava aqui na Avenida, eu morava aqui na Avenida da Liberdade. Só que no final da avenida, na área já mais afastada, que não é turística, mas eu vim a pé pra cá. Como eu falei, dá pra fazer tudo a pé, né? E quando eu morava aqui na Avenida da Liberdade, às vezes eu chegava tarde em casa, minha aula acaba 10h30 da noite, porque dia de semana as aulas são à noite e no sábado é de manhã. E aí eu ia a pé pra casa e é muito tranquilo, apesar de, assim, a pessoa que não sabe, é meio escuro, mas não tem problema nenhum, nunca tive problema nenhum, não conheço ninguém, né, que teve nenhum problema por aqui. É uma cidade muito tranquila, é uma experiência bacana. Morar aqui, estudar aqui, está sendo um aprendizado incrível, assim, aprendizado não só no sentido de conteúdo, né, nas hard skills, como a gente fala, mas aprendizado para a vida também, né? A questão do visto foi uma coisa assim muito puxada, assim, muito difícil, mas foi um obstáculo superado. E quando a gente aprende, né, com as dificuldades, a gente cresce, evolui, assim, eu tô evoluindo muito com essa experiência aqui em Portugal. Pois, gente, essa é a contribuição que eu queria trazer para vocês, né? Espero que vocês gostem. Deixem suas perguntas aqui, que eu vou responder, né? Eu respondo todos os comentários. E também, se quiserem dar sugestões de outros vídeos, se quiserem saber mais coisas, é só escrever aqui também. Beijo para todos!